Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Luana. Bom dia, pessoal. Vai compartilhando essa live com mais alguém, enviando aí nos seus grupos, comunicando com seus amigos, para que eles possam estar participando com você e podendo abençoar mais uma vida. Hoje, domingo de Páscoa, um dia tão especial, um dia marcante para o cristianismo e para os seguidores de Cristo, aqueles que confessam e conhecem Jesus como seu Salvador. O símbolo de tudo que nós vivemos, cremos e seguimos. Hoje, esta festa tão maravilhosa, onde simboliza a nossa salvação, perdão dos nossos pecados, a renovação da aliança e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, louvado seja Deus por mais esse dia e por esta Páscoa, que é a nossa passagem de uma velha vida para uma nova vida, para exaltar o nome de Jesus. Bom, vamos lá para o nosso devocional de hoje, que está no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 27 e o verso 28, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Uau! Alegrem-vos, crentes, pois estão salvos simplesmente por estarem na mão de Cristo. Admiro aqueles que tentam escapar desse texto. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E pensam que as almas podem ser perdidas depois disso, pois o texto não admite nenhum outro significado além de sua segurança. Eles jamais perecerão. E eu lhes dou a vida eterna. São afirmações claras, literais e positivas que ninguém pode entender mal. Felizes são os homens que estão assim em Cristo. Feliz é a pessoa que está nas mãos de Jesus. Jesus está dizendo que as ovelhas dele ouvem a sua voz e elas os conhecem ou elas os seguem. E o Senhor, através disso, dá a eles a vida eterna. Vida que somente Cristo pode dar. E elas jamais perecerão. Há uma promessa sobre isso. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas, se elas ouvirem minha voz, se elas me conhecem e me seguem, eu dou para elas vidas. E a minha promessa é que elas jamais perecerão. Eu as guardarei, eu as protegerei e eu as livrarei. E ninguém as poderá arrancar da minha mão. Promessa essa feita pelo próprio Cristo. Cristo declara que se nós estivermos nas suas mãos, se nós estivermos
guardados por Ele. Ninguém poderá arrancar-nos das suas mãos. E muitos ainda acham que quando estamos na mão de Deus ou na mão de Cristo, podemos ser atacados, podemos ser bombardeados, podemos ser contra-atacados. Mas na mão de Deus há segurança. Na mão de Deus há proteção. Na mão de Deus há refúgio. Jesus está dizendo: aqueles que estão nas minhas mãos estão guardados, estão protegidos. Não existe outro lugar mais seguro se não for nas mãos de Deus. Não existe outro lugar mais seguro se não for em Cristo Jesus. E o convite dele é: se torne ovelha. Ouça a voz dele. O conheça. Busque conhecimento de quem Deus é e de quem é Cristo Jesus. E o siga. E simplesmente Ele nos dará a vida eterna. Ele nos dará a salvação. E a promessa dele é: vocês jamais perecerão. E ninguém, ele é categórico em dizer e afirmar: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Uma vez que elas me conhecem de verdade, uma vez que elas ouvem a minha voz e me seguem, uma vez que eu dou a elas a vida eterna, elas estão guardadas, elas estão protegidas e ninguém poderá tirar elas desse lugar. Jesus está dizendo que ninguém terá o poder de tirar a nossa vida das mãos dele, a nossa alma das mãos dele. Então precisamos confiar e acreditar plenamente em Cristo, somente em Cristo. Porque muitas das vezes nós saímos desse esconderijo, nós saímos dessa proteção, nós deixamos esse lugar, mas ninguém tem o poder de nos arrancar, ninguém tem o poder de nos tirar, mas aquele que permanece, aquele que fica, aquele que se permite ser protegido, ninguém poderá destruir, ninguém poderá derrubar. Ele simplesmente será guardado e protegido pela mão poderosa de Deus. Deus quer te proteger nesse dia. Deus quer te guardar. Deus quer guardar a tua casa. Deus quer guardar a sua família. Mas você precisa se permitir ser guardado por Ele, protegido por Ele. Você precisa se permitir estar nesse esconderijo, porque o Deus Todo-Poderoso te ama e quer mudar a sua história. Eu quero orar com você. Fique com essa meditação. E eu quero pedir que a mão de Deus, a mão de Jesus, venha sobre nós, nos dando proteção, nos dando segurança e nos dando vida. Nos dando graça para caminharmos e para vivermos tudo aquilo que Ele preparou para nós. Deus, nessa manhã eu quero apresentar os meus irmãos, as minhas irmãs. Eu quero colocar, Senhor, diante de Ti todos aqueles que estão, Senhor, no trabalho, aqueles que estão, Senhor, se levantando para esse dia tão especial, domingo de Páscoa, o domingo aonde o maior significado é a mesa, estarmos reunidos, celebrando
esta festa, Senhor, é uma das maiores festas do cristianismo. Senhor, a festa que simboliza a nossa salvação. É a festa que ninguém poderia e deveria abrir mão. Mas eu quero rogar, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs que talvez estão distantes e se permitiram se afastar, se permitiram distanciar. E eu quero pedir que a sua mão os alcance, que o Senhor possa entrar com salvação, transformação, restauração. Meu Deus, guarda o lar desse irmão, dessa irmã que nos ouve. Guarda, Senhor, a casa, a família. Guarda, Senhor, meu Pai, tudo que eles têm. Não permita que nada e ninguém consiga destruir, Senhor. E que eles possam estar debaixo do teu esconderijo, debaixo da tua sombra, debaixo da tua proteção. Nós rogamos, Senhor, pelo seu cuidado. Nós rogamos pelo seu amor. Rogamos pela sua glória. E declaramos que a sua mão há de conduzir, há de proteger, há de livrar, Senhor, os teus servos, as tuas servas. Eu declaro, Senhor, eu profetizo no nome de Jesus que o seu amor que nos alcançou, o seu amor que nos encontrou, Pai, irá ungir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a sua voz, ungir a nossa mente para que nós possamos te conhecer, ungir os nossos pés para que nós possamos te seguir, Senhor, e através disso recebermos a vida eterna que o Senhor tem para nós. E assim cumprir-se a sua palavra, que jamais pereceremos e ninguém poderá nos arrancar das suas mãos. Então, seja conosco, abençoa, traz livramento, guarda, e o nome do Senhor seja glorificado. Eu assim profetizo, declaro e abençoo os nossos irmãos e irmãs pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe o seu domingo. Que Deus abençoe a sua Páscoa. Que Deus abençoe esse dia. Aproveite para celebrar esse momento com a sua família. Aproveite para celebrar esse momento como Cristo constituiu. Em volta da mesa com os seus discípulos, adorando ao Deus Pai. Que Deus te abençoe, que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Hoje, dia 5 de abril, nós faremos a leitura do livro de 1 Samuel, no capítulo 21, capítulo 22, 23 e 24. Faremos a leitura desses capítulos, do capítulo 21 ao capítulo 24 de 1 Samuel. Então leia esse texto, medite na palavra e cresça no conhecimento e na graça de Deus. Forte abraço, Deus abençoe. E hoje à noite nós temos um culto especial, culto de Páscoa, culto de celebração. Você e sua casa está convidado a estar conosco no nosso culto tão especial e ser abençoado por Deus. Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.